Imagina só, você vive em um mundo repleto de magia, onde quase todas as pessoas nasceram com marcas em seus rostos e com poderes mágicos. Entretanto, você não possui nenhuma e por isso seu pai o mandou treinar diariamente seu físico, o tornando-o extremamente forte. Mas ao se aventurar pela cidade, os policiais descobriram sobre sua identidade. E para voltar a ter uma vida tranquila e feliz com sua família, você precisa se tornar o melhor aluno de uma escola especial. Eu sou Lancelot e no Resumindo Animes de hoje assistiremos Mashle. E pessoal, uma passadinha rápida antes do vídeo para pedir para vocês se inscreverem no canal para nos ajudar a bater 100 mil inscritos. Eu sei que é muito, mas conto com vocês. E caprichem no like para o vídeo ser recomendado para mais pessoas. A história se inicia nos mostrando um lugar mágico, onde para as pessoas utilizar magia é como respirar, e a habilidade com ela determina o status social dos habitantes. E em um lugar onde é comum ver dragões voando, um ser estranho está em total disparidade com o mundo. O nome dele é Mesh e é o protagonista, o qual é extremamente forte e vemos fazendo supino com muito peso. Ele mora em uma cabana com Hagro, um senhor de 75 anos que aparentemente é seu pai. Sendo muito forte mas um idiota, o protagonista não consegue nem ao menos passar por uma porta como uma pessoa comum. Por isso, eventualmente acaba as quebrando e ao tentar consertar sua burrada, piora a situação. Ele estava estranhando o motivo de seu pai apenas mandar ele treinar seu físico, e o idoso nos revela que Mesh não possui nenhuma magia. Indo para a cidade, ele avisa seu filho para não sair por aí sozinho, o qual, aproveitando a brecha, sai mesmo assim. Andando pela cidade, o protagonista estranha o motivo de todos usarem magia até mesmo para tarefas simples, que poderiam usar suas mãos. Encontrando uma padaria, ele compra alguns profiteroles, o seu doce favorito, e por ter ficado ansioso para comer, acabou amassando as moedas do pagamento, mas claro que isso não é um problema para ele, o qual as consertou facilmente, assustando o vendedor. Por causa de uma brisa, o seu capuz acaba caindo e todas as pessoas em volta ficam apavoradas. A cena corta para um policial que estava reclamando de sua vida atual, e prestes a dar uma lição em um prisioneiro, alguém liga para ele, falando que um garoto sem marca foi visto na cidade. Voltando para Mesh, descobrimos que ele foi para a cidade por causa dos doces. E andando distraído, esbarrou em um policial que acabou jogando o profiterole dele no chão. Após o protagonista rasgar o uniforme dele sem querer com o intuito de limpá-lo, o policial da ligação apareceu. Seu nome é Brad, e ao chegar perto de Mesh, Hagro surge e sai correndo com seu filho, o obrigando a usar uma magia de rastreio. Chegando em casa, o protagonista estava muito arrependido do que fez, e como castigo, seu pai mandou ele repetir seu treinamento, o qual obedeceu facilmente. De repente, Brad aparece e por ter levado seu treino a sério, Mashle terminou em menos de 5 minutos. De volta para a cabana, enquanto pensava se deveria empurrar ou puxar a porta, ele ouviu alguns homens maltratando seu pai. Hagro estava apanhando e se negou a entregar Mesh, onde se lembrou do passado. Ele sempre foi medíocre e nunca se destacou em nada do que fez, sendo basicamente um inútil, e por isso não queria mais viver nesse mundo. Entretanto, quando estava prestes a dar um fim em seu sofrimento, ele se deparou com um bebê sem marca que foi deixado sozinho. E foi quando jurou que cuidaria dele como se fosse seu filho. Gritando para Mesh fugir, ele continuou apanhando até que o protagonista apareceu, jogando um dos policiais para longe com um soco e estapeando o outro. Brad era um mago do gabinete da magia e por isso é forte. Então usou contra o protagonista uma magia capaz de dispersar dragões, a qual ele bloqueou com um tapa, e utilizando mais magias poderosas, Mesh começou a brincar com ele. Até que o garoto também decidiu pegar uma varinha, mas ao contrário dos outros, ele a lançou contra Brad, destruindo completamente as suas defesas e deixando o policial e seu pai assustados. Achando essa situação engraçada, Brad decidiu fazer um acordo com o protagonista. Ele quer que Mesh entre para uma escola de magia e se torne um aluno de maior destaque, para virar um visionário divino, pois assim será aceito por Deus e ganhará muito dinheiro e privilégios, os quais o policial quer.
Desse modo, para não ter que viver fugindo junto de seu pai, o protagonista aceita o acordo e mesmo sem poder mágico vai para uma escola de magia. Chegando no colégio, ele precisa passar em um exame de admissão muito difícil, o qual apenas 3% das pessoas são aprovadas. O examinador será Cloud, um mago de elite que de cara não gostou do protagonista, pois mesmo em uma escola de magia, ele estava treinando seu corpo e lendo livros sobre musculação, sem contar os dois esquisitos atrás dele, achando que estavam escondidos. Quem fez todo o plano foi Brad, o qual desenhou uma marca no rosto de Mesh para não descobrirem o seu segredo. O primeiro teste deles é uma avaliação escrita, onde as letras da prova estão embaralhadas e precisarão dissipar a magia e ordenar as letras para responder. Contudo, Mesh usou uma técnica diferente. Por ficar irritado, ele assusta as letras, as quais ficam quietas e ele consegue resolver a prova corretamente. Para o desespero do examinador, Mesh continuou superando todas as provas com muita facilidade. E então chegou o teste final. Cloud invocou um labirinto gigante e para passarem, terão que chegar ao fim dele, em um tempo determinado. Prestes a começar, uma garota chamada Lemon apareceu, dizendo para o protagonista se aliar a ela, pois juntos teriam mais facilidade para chegar ao fim. Contudo, a garota demonstrou ser uma inútil, caindo em qualquer armadilha que passassem, muito parecida com uma certa personagem de um jogo. Ficando sem tempo, Mesh decidiu se apressar, e ela acabou mostrando o real motivo de estar indo tão mal. Com uma magia, prende o protagonista e revela que Cloud prometeu que a passaria se ela o fizesse não concluir o labirinto. Entretanto, Mesh conseguiu destruir as correntes com muita facilidade e saiu correndo para passar no teste. Pensando em ir atrás dele para atrasá-lo, um monstro gigante aparece com uma charada para ela, a qual, ao tentar lutar, foi rapidamente desarmada. Prestes a ser atingida, entendeu que merecia o que estava por vir, por ter tentado enganar uma pessoa inocente. Porém, Mesh apareceu com a resposta de tudo: a violência, e com um soco derrotou o monstro. Já sem tempo, ele não teve outra escolha e, usando sua força sobre-humana, saiu destruindo as paredes do labirinto e o completou, deixando o diretor da escola muito interessado. Por ter usado o meio não ortodoxo para concluir o teste, os outros alunos queriam que ele fosse desclassificado, mas Lemon falou em sua defesa, contando a todos o que Cloud havia feito, e por vir de uma família pobre não pôde negar a chance de entrar na escola. Além disso, ela falou que Mesh a pediu em casamento, pois quando ele estava com pressa falou que a carregaria, a qual respondeu ser muito pesada e estava se referindo a termos psicológicos. Contudo, achando que ela estava falando sobre seu peso físico, ele disse que coisas pesadas não o incomodam, a fazendo acreditar que ele gosta dela. Cansado de tudo isso, Cloud decidiu reprovar os dois, e disse que se não estivessem de acordo, poderiam lutar contra ele. Assim, facilmente Mesh quebrou a sua varinha. E antes disso continuar, o diretor apareceu, levando o protagonista para uma entrevista. Mesh foi teleportado para uma sala escura com o diretor e outros professores, onde o questionaram sobre algumas coisas. A primeira foi o motivo dele ter ido para essa escola, o qual apenas respondeu que era para viver em paz com sua família. E a segunda foi o motivo de ter salvado a garota com riscos de não passar, o qual respondeu que se arrependeria se não o fizesse. Vendo que Mesh é muito inocente e não entende sobre o mundo, o diretor o questionou o que ele faria se tivesse que lutar com alguém poderoso como ele. Invocando uma magia gigante, o diretor explicou que ela tem o poder de pegar a alma da pessoa mais importante do alvo e transferi-la para o boneco, e assim que for perfurado, a pessoa não retornará. Mesh tenta socar o objeto sem sucesso e com as palmas de suas mãos o segura, entendendo que ele não iria conseguir manter aquela magia gigante para sempre, se tornando um teste de resistência. Dessa maneira, o diretor entende que o protagonista é uma boa pessoa e o aprova na escola. Aliás, Mesh responde a pergunta que ele havia feito. Caso se tornasse seu inimigo, o protagonista responde que o destruiria com uma boa surra. Com relação ao que o senhor disse, eu iria
te encher de porrada. A sua primeira aula é sobre um feitiço básico para abrir fechaduras, e como sempre ele a faz com seu jeitinho, deixando a professora bolada e um de seus colegas com medo, o qual não queria se envolver com ele, porém acabou se tornando seu colega de quarto. Depois de se entenderem, ele explica a pedido de Mesh como se tornar um visionário divino, que basicamente é conseguindo algumas moedas de ouro especiais que ganham de acordo com seus feitos no colégio, existindo também as de bronze e prata. O nome do garoto é Finn, e aceitando o profiterole do protagonista, começa uma amizade com ele. Na próxima aula, eles aprenderão como flutuar em suas vassouras, exatamente como Harry Potter. Contudo, não possuindo magia, ele não conseguiu nem ao menos trazer a vassoura até ele, o que um colega viu e foi zoá-lo por isso, mas pisando no chão, trouxe a vassoura até sua mão. No próximo teste, eles teriam que voar e a professora marcaria seus tempos. Então o garoto decidiu competir com ele. Entretanto, o Mesh acaba batendo o recorde mundial de tão rápido que foi. Finn viu o que realmente aconteceu. Na verdade, o protagonista jogou sua vassoura e em seguida correu e a alcançou, subindo em cima dela e voando. Bolado com a situação e achando que Mesh roubou, o garoto vai discutir com ele, mas alguém cala sua boca. Quem fez isso foi Lloyd, o qual disse para os dois serem amigos, pois o achou interessante e pediu para o protagonista voltar lá depois das aulas. Mesh perguntou para Finn o porquê de todos terem medo daquele garoto, e ele explicou que é por causa dele ser filho de um alto oficial do Gabinete da Magia, que é a associação absoluta desse mundo. Basicamente, o pai dele tem uma relação forte com o vice-diretor, e quem vai contra ele acaba sendo expulso. Com o término das aulas, o protagonista colocou seu avental rosa e fez o seu doce favorito, sentindo estar esquecendo de algo, o que não se importou muito. No dia seguinte, ao tirar seu livro de sua bolsa, ele estava destruído, e Lloyd apareceu dizendo saber que ele pretende se tornar um visionário divino, e disse que poderia ajudá-lo nisso. Dessa maneira, começou a se aproveitar de Mesh, que no próximo dia viu outro livro rasgado. Querendo estudar, ele foi até Finn, que mesmo contra sua vontade, dividiu o seu livro. E como agradecimento, recebeu um profiterole feito pelo protagonista. Após Mesh dizer que estava feliz por ter um amigo bom como ele, Finn foi até Lloyd, dizendo que não iria continuar destruindo os livros de seu colega de quarto, e sendo atingido por uma magia. Procurando seu amigo para devolver seu livro, Mesh o viu sendo ferido pelo loirinho, e chorando, Finn revelou o que estava fazendo e pediu perdão. Dessa maneira, com muita raiva, Mesh colocou a cabeça de Lloyd no chão, o mandando se desculpar com seu amigo. De repente, o vice-diretor apareceu falando várias coisas, mas como Mesh sabe que não existe melhor diálogo do que a violência, ele o chutou e, fazendo um buraco no chão, começou a enterrá-lo, o ameaçando, dizendo que do mesmo jeito que pode ser expulso a qualquer momento, ele pode enterrá-lo. Assim, o protagonista foi chamado pelo diretor, que estava com um documento pedindo a expulsão dele. No entanto, ele não estava nem um pouco afim de fazer isso, e acha que o modo de agir desse mundo é algo errado. E então ele gostaria que alguém como Mesh se tornasse um visionário divino, dizendo para Mesh conseguir o máximo de moedas possíveis, enquanto ele daria um jeito no vice-diretor e no Gabinete da Magia. Desse modo, o protagonista saiu impune depois de derrotar Lloyd e o vice-diretor da escola. E como os outros alunos não gostavam deles, começaram a respeitar Mesh. Andando com seu amigo, um garoto animado apareceu pedindo para Mesh entrar no clube de duelo, que basicamente é o quadribol de Harry Potter. E a pergunta que não quer calar é como o protagonista conseguirá fazer isso sem voar. Não conseguindo voar por não ter magia, os torcedores do time dele começaram a vaiá-lo. E Tom, o garoto aficionado por bambus, apareceu para incentivar o protagonista, achando que ele estava fazendo o corpo mole. Como eu já tinha dito, as regras desse jogo são as mesmas do quadribol de Harry Potter, tirando o pomo dourado e as bolas diferentes, onde quem conseguir jogar a bola mais vezes por dentro do aro vence.
De repente, quando Tom iria voltar para a partida, um adversário apareceu e com um choque de corpo o mandou para longe, o qual acabou se machucando e a diferença entre as pontuações só aumentou, se tornando 60 a 10. Com raiva por ver Tom machucado, Mesh decidiu agir e pulou, conseguindo voar de maneira engraçada, batendo seus pés para não sair do local. Com muita força, ele fez o seu primeiro ponto e, para a surpresa de todos, a bola fez uma curva e volta para a mão dele. Mesh está usando a força de seus dedos para fazer ela girar e voltar até ele, e fica a jogando assim sem parar, e ao invés de uma vitória comum, ele fez a maior pontuação da história do jogo, só não passando de 1000 porque o contador não chegava nesse número. Graças a isso, ele ficou bastante conhecido no colégio e ganhou uma moeda de prata pelo desempenho, deixando Tom extremamente orgulhoso. Por ter aparecido no jornal, um dos novos garotos que se juntou à escola ficou interessado por ele e decidiu que o encontraria. No dia seguinte, Mesh teve que aturar Tom querendo que ele fique no time de duelo, e Lemon atrás dele para estudarem juntos, até que o garoto de antes aparece. Seu nome é Lance e, ao contrário da maioria de lá, possui 2 marcas em seu rosto e teve a melhor nota no exame de admissão. Nesse mundo existem vários tipos de magos, os que são chamados de linha única por possuírem só uma marca, que são a maioria, e há casos raros de pessoas com mais de uma, que dizem que são apenas 1 em cada 10.000 magos que possuem 2. Com um frasco mágico, ele prendeu todos os amigos do protagonista, e disse que se os quisesse de volta, teria que encontrá-lo na floresta perto da escola. Assim, ambos se encontram no local, e Lance mostra que já possui 2 moedas de prata, e diz que quer fazer uma aposta com Mesh, valendo uma moeda de prata e o frasco mágico, onde quem desistir ou for incapaz de lutar perde. Com sua magia de gravidade, ele faz um buraco em volta deles, e sem pensar 2 vezes, Mesh vai para cima de Lance, caindo no chão por causa da gravidade aumentada. O garoto estava muito irritado por achar o protagonista fraco desde o exame de admissão, que preferiu salvar alguém mesmo tendo o risco de não ser aprovado. Enquanto falava sobre essas coisas, Mesh pegou uma raiz no chão e, a puxando, fez Lance desativar seu poder. Dessa maneira, o protagonista ataca novamente, e mesmo com sua magia, ele não consegue pará-lo, quase sendo atingido por um soco. Se esquivando para trás, ele deixa seu colar cair, e ao ver dentro dele, Mesh percebe uma foto de uma garotinha, e acha que Lance é um lolicon. Entretanto, o garoto explica que não é isso, e que aquela na foto é sua irmãzinha, e pedindo o colar de volta, o protagonista devolve sem questionar. Lance pergunta para Mesh qual a coisa mais importante nesse mundo, o qual, como sempre, iria responder ser Profiteroles. Mas o garoto nega e, com uma cara assustadora, diz ser Ana, sua irmãzinha. Depois de todo esse falatório, Lance diz que jogará o frasco no penhasco com sua magia de gravidade o acelerando, e que quando o protagonista pulasse para salvá-los, ele o atacaria. Dessa maneira, voltamos para o passado de Lance, onde ele havia se envolvido em uma briga para ajudar alguém mais fraco, e sua irmãzinha o curou, dizendo gostar de como ele é bonzinho e desajeitado. Certo dia, ela pegou uma doença muito rara, que faria a marca dela sumir, e estava consumindo sua magia, a qual, segundo o médico, deve se esgotar em 5 anos. Os pais deles disseram que quando isso acontecer, terão que levá-la para a nação, e pareciam estar mais tristes por ela ter se tornado um estorvo da família do que pela filha estar doente. Assim, Lance disse que eles não eram mais seus pais, e que faria de tudo para se tornar um visionário divino e salvar sua irmãzinha. Voltando para o presente, ele fez o que havia dito, e ao olhar para o protagonista, ele estava com sua roupa de treino, se preparando para usar a magia da musculação. Desse modo, em posição de largada, Mesh avança com muita velocidade, e é tão rápido que parece ter se teleportado, voltando para lá quase instantaneamente e com um frasco em suas mãos. Contudo, ao chegar, o protagonista disse que eles deveriam parar, pois Lance não era tão ruim assim, já que aquele frasco que ele jogou era falso. Indo até o garoto, ele pegou o verdadeiro e não está mais afim dessa disputa, mesmo valendo uma moeda de prata. Ao perguntar o porquê, Mesh responde não ter habilidade suficiente para tomar decisões racionais,
E lembrando de Ana, Lance desiste da luta e pela aposta que fez, dá uma moeda de prata ao protagonista. Há 3 dormitórios na escola de magia Easton, onde eles são alocados de acordo com suas características. A Casa Adler para bravos e convictos, a Casa Orca para os sábios e diligentes, e a Casa Lang para talentosos e orgulhosos. Existe uma rivalidade entre as casas e os alunos incorporam bem essas características. A Casa Adler é a que Mesh e Finn estão, e o protagonista acaba de descobrir por seu amigo que ao juntar 5 moedas de prata ele ganha uma de ouro. Desse modo, ele calculou quantas precisa para conseguir uma moeda de ouro, sendo que possui 2 de prata, chegando à conclusão que faltam 28. Na realidade, não é que ele seja tão burro, é que achou ter uma pegadinha na questão, mesmo que ela seja muito simples. Finn se lembrou que eles têm uma tarefa de farmacologia para fazerem, e fica desesperado por ainda não terem terminado. Porém, Lance aparece para ajudá-los. Desse modo, os 3 foram para a cozinha, onde ele pegou uma mandrágora e explicou que precisam fazê-la parar de chorar, pois assim vira um ingrediente de diversos usos. Ele mostra como fazer e tenta ajudá-los com isso, onde mesmo com dificuldade, Finn conseguiu com a explicação de Lance, enquanto a mandrágora do protagonista ficou gigante e se tornou um monstro agressivo, mas com um tapinha em seu rosto, Mesh a fez dormir. Com ela, Lance mostrou aos dois como seria o preparo, fazendo parecer muito fácil, mesmo sendo difícil. Contudo, por não envolver magia, o protagonista achou fácil, e fez exatamente do mesmo jeito, mas no lugar da poção ele fez um profiterole. Achando que ele estava de brincadeira, Lance observou o passo a passo dele, e no fim criou um profiterole com um recheio diferente. E o garoto não entendeu o motivo disso, pois tinha observado tudo desde o início, e não teve nenhum erro. Ficando sério, Lance disse que tem um motivo importante para virar um visionário divino, e respeita Mesh, por ter lutado contra ele em pé de igualdade, por isso não deixará ninguém roubar as moedas do protagonista. A cena corta para um garoto de cabelo vermelho se esbarrando em outros 3 magos, os quais não gostaram disso, mas rapidamente foram derrotados. Além disso, vemos um grupo misterioso da Casa Lang, os quais disseram que roubarão as moedas de todos que ganharem. Voltando para o protagonista, eles experimentaram um doce e mesmo sendo de mandrágora estava gostoso. No dia seguinte, todos eles estavam em uma floresta, até que aquele garoto de cabelo vermelho aparece. Seu nome é Dot e ele tem uma personalidade muito forte, achando que é o protagonista desse mundo, e ao ver Lemon com Mesh, ficou com muitos ciúmes. Na realidade, ele é péssimo com as garotas, e odeia qualquer um que consegue alguma, já que nenhuma o quer. Assim, seu sonho é entrar no gabinete da magia e criar um mundo sem bonitões. O professor chegou e disse que eles terão uma aula mista com os alunos da Casa Lang, e nessa prova a recompensa será uma moeda de bronze ou prata. A missão é erradicar um escorpião da floresta e pegar uma pedra que fica na cabeça dele. Um comum equivale a uma moeda de bronze, mas também há um com uma força condizente a uma moeda de prata, e que será fácil distingui-los. Quando estavam prestes a entrarem na floresta, um garoto apareceu atrás de Mesh e com sua magia o atingiu. Antes de se resolver com o garoto, Lance o parou, dizendo que ele é famoso por suas atitudes ruins, e por causa de seu nível de poder, a escola não o expulsa, algo comum na Casa Lang. Entretanto, o protagonista só estava preocupado com o profiterole que tinha em seu bolso estar danificado. Lance planeja andar com Mesh, porém ao se dar conta o protagonista já havia sumido e estava junto de Dot, que por ficar gritando levou um tapa no rosto, e quando estavam próximos de brigar ouviram um grito de uma garota. Dessa maneira ele a protegeu com sua magia explosiva e ficou apaixonado por ela. Ele estava tentando se manter calmo perto dela, mas claramente não conseguiu, batendo diversas vezes com sua cabeça no chão. Descobrimos que na realidade ela estava usando uma magia para aumentar seu charme, e queria usar os dois. Contudo, ao tentar usar em Mesh não funcionou nem um pouco, a deixando em choque. Ela contou uma história triste para eles, que Silva, aquele mesmo garoto que agrediu o protagonista mais cedo, a havia ameaçado. E fingindo estar chorando, pediu a ajuda deles.
Assim, Dot cai na conversa dela e diz que vai acabar com a raça dele, o qual aparece e tenta acertá-los. Com sua magia, o garoto lançou diversas explosões poderosas no delinquente. E perto de lá, Lemon e Finn, que estavam com muito medo, acabaram de encontrar Lance, que se perguntava como o protagonista estava. Após a fumaça se dissipar, vemos que Silva não se feriu, sua magia acabou o protegendo. E do mesmo jeito que atingiu o protagonista mais cedo, ele machucou Dot, e pior ainda, derrubou o profiterole de Mesh. Ao ver que era muito mais forte que o garoto, Silva decide dar uma chance a ele, dizendo que se Dot aguentar 5 de seus golpes, ele deixará a garota em paz, onde também aposta uma moeda de prata. Ele estava confiante em aguentar os 5 ataques, mas Silva avisou que Mesh também teria que passar por isso. Então, não querendo envolvê-lo nisso, Dot fala que receberá os 10 golpes sozinho, e com os braços abertos aceitou o ataque, o deixando muito mal. Dessa forma, ele é atingido mais 8 vezes e consegue se manter em pé. Tudo graças à sua determinação em proteger a garota. Como recompensa pelo seu desempenho, Silva o atacou com um golpe muito mais poderoso, jogando Dot no chão, o qual ainda se levanta. Entretanto, enquanto caminhava na direção dele, o garoto acabou caindo de cara no chão. Tendo perdido e estando muito ferido, ele pede ao protagonista que pegasse a garota e fugisse. Mas o que ele menos esperava aconteceu. Esse tempo todo ela só estava fingindo e era aliada de Silva. Além de dizer que odeia caras como ele e que achou engraçado ouvir sofrer. Cansado de tudo isso, Mesh joga um profiterole na boca de Silva. E mandando os dois ficarem quietos, diz que aguentará os 10 golpes. Cortando para Lance e os demais, eles conversam sobre como o protagonista estava, e Lemon diz não se preocupar, pois seu amado já derrotou até um professor. Contudo, o garoto revela que há tipos de magos diferentes, e aquele que Mesh havia vencido era um mago branco, os quais geralmente são acadêmicos e servem para suporte. E disse que existem magos escarlates, que se envolvem em batalhas e são muito bons nisso. Os magos do segundo ano para frente dessa classe são muito poderosos, ainda mais se tiver 2 linhas, e dentre eles deve existir magos mais fortes que o protagonista. Voltando para Mesh, Silva estava próximo de machucar Dot novamente, mas foi impedido por ele. Se vangloriando de ter conseguido 2 moedas de ouro em seu primeiro ano, o garoto atinge o protagonista diversas vezes, até que Mesh decide usar a magia dos tríceps. E com suas mãos quebrou todo o ferro de seu oponente, e com um soco o jogou para longe, o qual tentou usar sua magia, mas novamente foi facilmente quebrada, e foi atingido em seu estômago. Se sentando, Mesh diz que com esse já foram 2 golpes, e perguntou a Silva se ele aguentaria os 10, pois ainda faltavam 8. Com medo, o garoto entendeu a diferença de força entre eles. Até que um escorpião gigante de um nível acima do prata apareceu nas costas do protagonista, o qual com um tapa o jogou para muito longe por ter se intrometido. Ficando com pena do perdedor, Mesh diz que deveriam parar, e olhando para a garota falsa, a viu chorar, se fingindo de inocente. Dessa forma, ele a abraçou por trás, mas não é nada do que ela pensou. Rapidamente, ele dá um suplex nela, dizendo que prega a igualdade entre homens e mulheres. Vendo seus amigos novamente, Mesh descobriu que por ter derrotado o escorpião gigante, ganhará 2 moedas de prata. Enquanto isso, Dot estava com inveja por ver Lemon se preocupar tanto por Mesh, mas no momento que a garota perguntou se ele estava bem, o idiota se apaixonou por ela. O garoto de cabelo vermelho acaba agradecendo Mesh pela ajuda, mas sendo zoado por ele fica bravo. Lance diz que os integrantes da Casa Lang estão atrás das moedas das outras casas, principalmente da Adler, e provavelmente Silva foi atrás dele por ordem de alguém. Ele explica que a Casa Lang é formada por magos de origem da nobreza, e basicamente valorizam quem tem sangue nobre, e para eles, quem não tem linhagem não deve entrar no gabinete da magia de jeito nenhum. O nome do principal grupo deles se chama Magia Lupus, contendo 7 magos poderosos, o que Mesh não se importou nem um pouco. Falando nele por ter conseguido 2 moedas do escorpião e uma de Silva, o protagonista completou 5 moedas de prata, que acabaram virando uma de ouro. Se lembrando de como os alunos foram divididos,
vemos a escolha da casa do protagonista, onde o esqueleto de um unicórnio dizia para cada aluno novo onde ir. Entretanto, na vez de Mesh, ele bugou, pois o garoto só pensava em profiteroles e pela primeira vez, o unicórnio não consegue escolher a casa ideal para alguém. Dessa maneira, ele começou a falar muito rápido como preparar um profiterole, e criando uma analogia entre o doce e a casa Adler, decidiu que era para lá que ele iria. Preocupado com seu amigo, Lance o avisou sobre andar por aí sozinho, e disse que Mesh deveria tomar cuidado. O que foi totalmente em vão, já que no dia seguinte ele se perdeu da escola, e saiu andando por aí. Na sala onde o grupo da Casa Lang estava, Abel, o líder deles, estava pronto para dar uma lição em Silva pela falha. E com sua magia o transformou em uma marionete, e disse que se tornaria um visionário divino. De repente, o protagonista que havia se perdido entra na sala destruindo a porta, e avisando Abel que era muito estranho conversar com bonecos. Mesh se desculpa pela porta e o vilão pede que ele entregue sua moeda de ouro como compensação, o qual nega e é atacado por um boneco. Rompendo as cordas com um golpe, o protagonista vê que se tratava de Silva. Uma marionete gigante aparece e prende Mesh, retirando sua moeda de ouro, entregando para Abel e o jogando em uma coluna. Mesh acaba pisando em Silva sem querer, e sai junto com o garoto para o levar até a enfermaria. Abel pergunta se ele não se importa com a moeda, mas o protagonista diz que existem coisas mais importantes, e não importa o quão forte Abel seja, pois não perderá para ninguém. Ao olhar para sua mão, o líder descobre estar com um botão da marionete e não com a moeda de ouro. Uma garota do grupo conseguiu ver o que aconteceu, e o que ele fez foi muito absurdo. Mesh pegou com sua boca o botão, cuspindo para Abel, e sugando o ar pegou a moeda novamente, indo embora com Silva sem perder nada. Ao acordar, Silva percebe não estar mais como um boneco, e olhando para frente vê Mesh fazendo abdominais. Entendendo que foi salvo pelo protagonista, ele pergunta o porquê, sendo que eram inimigos no dia anterior. Mas Mesh iria dizer que em tempos difíceis eles precisam se ajudar, porém acaba mordendo a língua antes de terminar a frase. Colocando o uniforme, ele deseja melhoras a Silva e sai, o qual não acreditava no que havia acabado de escutar. Depois de ajudar seu antigo inimigo, Mesh voltou para seu quarto, onde Lance e Dot estavam se encarando e o coitado do Finn estava no meio deles. O Ruivo estava brigando com Lance por ele ser bonito, os quais prestes a lutarem foram parados por Mesh, o qual quebrando a porta para entrar, manda eles lutarem do lado de fora para não quebrarem nada. Apesar de estourado, Dot era muito bem educado e trouxe um presente para eles por ser uma visita. Lance estava ali para fazerem um plano sobre o assunto das moedas, e Lemon apareceu de repente os chamando para verem algo. Eles vão até uma balança que mede quantas moedas cada casa tem, e a Casa Lang está com praticamente todas, pois desde o início do ano eles estavam monopolizando todas. Se continuar desse jeito, o visionário divino desse ano será da Casa Lang. E como os alunos da Casa Orca só se importam com suas pesquisas, eles da Adler precisam fazer algo. Desse modo, eles se animam e estão prontos para a batalha. Como punição por ter agredido o vice-diretor, Mesh precisa limpar a cabana das corujas por uma semana. E Lance apareceu para ajudá-lo e para proteger a moeda caso os inimigos apareçam. E é muito bom ele ter feito isso, porque o que ele disse aconteceu. 2 magos da Casa Lang foram para lá. Enquanto limpavam, Mesh caiu em uma magia de água e começou a afundar, onde o 6º e 7º canino apareceram para apostar em suas moedas de ouro. Um deles se transforma em um tubarão e vai atrás do protagonista, o qual não sabe nadar. O outro possui uma shuriken gigante e a joga Lance, que por causa das corujinhas estarem perto não pode usar seus poderes. Assim também é acertado para que elas não se ferissem e tentando usar magia derruba uma pá. Prestes a ser atingido novamente, Lance utiliza seu poder. Ele usou aquela pá para abrir um saco de ração. Assim pode lutar tranquilamente. Dessa maneira ele derrotou o seu oponente com extrema facilidade. E voltando para Mesh, o tubarão viu algo passando muito rápido por ele, ficando com medo.
onde descobrimos que se tratava de Mesh, o qual aprendeu a nadar e mesmo com o Homem-Tubarão ficando mais assustador ainda, ele o derrotou facilmente. Ao olharem para trás, outro mago da Casa Leng apareceu, usando uma máscara e impedindo a magia de Lance. Entretanto, não estando a fim de conversar, Mesh parte para cima, mas o inimigo desvia do soco e pega de volta seus colegas. Na mesma noite daquele dia, o Mascarado foi atrás da moeda de ouro da Casa Orca, e sem nenhum problema derrotou o mago que a possuía. Enquanto Lance faz um plano de ataque, Mesh cozinhava seus profiteroles, e vemos seu novo uniforme com o símbolo de sua casa nas costas. Lemon aparece muito nervosa, dizendo que Tom estava mal. Então eles foram com ela na enfermaria e viram o garoto muito doente. Ele estava sentindo sua magia sendo sugada e não conseguia utilizá-la. Além disso, Tom não era o único, vários outros alunos também estavam de cama. Preocupada com seu amor, Lemon fez um profiterole de pelúcia para Mesh, como um amuleto para mantê-lo seguro. Durante a madrugada, os 4 garotos foram atrás dos magos da Casa Leng, e enquanto andavam pela escola, viram que Lemon acabou sendo transformada em uma boneca. Eles a seguem, mas a garota acaba sumindo, e com uma magia, Lance revela uma porta no chão, e mesmo com várias magias, Dot não consegue abri-la. Dessa forma, usando sua brutalidade, Mesh abre a porta e a joga para muito longe, como se fosse nada. Assim, os 4 entram no esconderijo e o protagonista estava com raiva pelo que fizeram com sua amiga. Entrando em uma arena, um dos magos da Lupus apareceu, e pelo rostinho bonito dele, Dot com muita inveja decidiu enfrentá-lo. Enquanto isso, no gabinete da magia, o diretor foi chamado, pois 6 detentos condenados à morte fugiram do presídio de Hecatrice. Todos os guardas de lá foram aniquilados, e quem ajudou na fuga foi o Inocente Zero. De volta para a área subterrânea, a magia de Dot parecia inútil contra o mago, o qual disse ser mais forte que Silva. Contudo, o Ruivo não desistiu e fez alguns círculos mágicos em volta dele, porém ele foi atingido pelo inimigo, e sua varinha caiu no chão. Prestes a ser ferido, uma das minas explode, e Dot explica que elas não são ativadas por toque, mas sim são bombas relógio. Assim elas se ativam e o mago é derrotado por uma explosão gigante. De repente, todos começam a afundar no chão, e com medo, Finn se agarra em Dot, e todos entram para debaixo da terra. Lance dá de cara com o terceiro canino da Lupus, e os outros 2 veem o de número 4 e a de número 5. Além disso, Mesh encontra o canino de número 2, aquele mesmo mascarado de antes, que elogiou a força do protagonista e revelou saber que Mesh não possui magia, o deixando nervoso. Não estando a fim de conversa fiada, Lance usa seu poder em seu adversário, que com uma espécie de lama consegue fugir, o qual usou clones para atacar sem sucesso. A gravidade dele não parecia ter efeito, e colocando lama em seus pés, seu oponente conseguiu acertá-lo. Vendo que Lance era forte, ele tentou trazê-lo para a Casa Leng, mas o chamando de mago de segunda categoria, Lance rejeita, o jogando na parede e o atingindo com algumas pedras. Se achando melhor que os outros, o vilão não gostou nada do que foi chamado, e tomando um líquido com a magia que foi extraída dos outros alunos, seu poder aumenta bastante. Esse tipo de poder somente alguns linhas duplas podem usar. Desse modo, se vangloriando por isso, se lembrou de seu passado, onde fazia de tudo para se tornar um humano de valor e dar orgulho ao seu pai com sua força. Ele tenta sem sucesso atacar Lance, que também usa sua magia evoluída, criando diversos pilares em volta do monstro, e pela força gravitacional que foi feita, destruiu a magia do vilão, o derrotando completamente. O garoto estava triste ao se lembrar de seu pai, o qual falou um dia que ele não tinha valor, e levando um sermão de Lance, entende que estava errado sobre tudo. Agora vamos para a luta que todos estavam esperando, Mesh contra o Mascarado. A batalha inicia com Mesh o jogando para longe com um chute, e com muita velocidade ele ataca o protagonista diversas vezes. Os dois começam a conversar e o Mascarado não consegue entender como o protagonista tem uma família feliz, se eles estão em situações parecidas. E pedindo para Mesh ir com tudo, mostra que Lemon está presa em um artefato mágico, e em 30 minutos o poder dela vai sumir junto com sua marca, a impossibilitando para sempre de usar magia. De volta para a luta, ele usa alguns vetores para aumentar sua velocidade,
e corta Mesh diversas vezes com sua espada, até que a usando atravessa o corpo do garoto bombado. Contudo, isso fazia parte do plano dele, e com seus músculos segurou a arma e com uma cabeçada destruiu a máscara do oponente. O garoto possui um olho vermelho diferente, que Mesh achou se tratar de conjuntivite, mas na realidade ele se chama Evil Eye, e tem o poder de anular temporariamente a magia de seu oponente. Por causa dessa habilidade, ele é temido pela maioria das pessoas, inclusive seus pais, acreditando que não deveria ter nascido. Evoluindo sua magia, ele cria um campo de força em volta deles, que consegue desacelerar o movimento de qualquer coisa que esteja ali dentro, e o deixar mais rápido ainda. Entretanto, com sua força monstruosa, Mesh fez o chão partir em dois, e pisando no pé de seu oponente, o jogou para cima com um soco, e usando a força de seus músculos, acabou com o mascarado. No chão, ele estava dizendo o quanto queria ser normal, e vemos que no passado, seus pais o trancaram em uma jaula por medo dele, até que em certo dia tentaram matá-lo. Basicamente, Abel viu alguma utilidade para ele, e como o garoto não possui nenhum pingo de amor próprio, aceitou ser apenas uma ferramenta. No entanto, de maneira simples, Mesh diz que não consegue entender os sentimentos dele, mas se ele quiser, podem se tornar amigos. Como agradecimento, ele alerta o protagonista para não seguir em diante, pois o líder da Lupus é muito mais forte que ele, mas rapidamente Mesh o corta, e diz que independente disso dará uma surra nele. Um garoto misterioso acabou indo até o subsolo a pedido do diretor, e na luta de Dot e Finn, o quarto canino deixou a luta com sua parceira, que de maneira muito estranha perguntou se eles a amavam. Ela ficou perguntando várias vezes se a achavam fofa, até que ao ouvir de Dot que ele gosta de outra garota, diz que irá matá-los. Percebendo que a quantidade de magia que ela possuía era maior do que a dele, o ruivo tentou obstruir a visão dela e pegar a varinha da garota, o que não deu muito certo. Enquanto ele estava no chão, ela revelou que o quarto possui uma magia de petrificação, e tinha feito um feitiço que a condição de ativação era a abertura da porta do subterrâneo. Ou seja, eles não possuem muito tempo até Mesh virar pedra. Sendo atingido por uma magia de vento da garota, Dot não conseguia se mexer ou respirar, onde acabou se lembrando do passado, quando alguns garotos tentaram roubar a sua vassoura nova e sua irmã mais velha o ajudou. Ela estava irritada por como ele desistia fácil das coisas que aconteciam, e disse que quando ele encontrar um amigo de verdade não poderia fazer isso, e não deveria traí-lo jamais. Lembrando de quando Mesh ficou irritado por causa dele na floresta, ele deu conta que o protagonista era um amigo assim, e muito irritado destruiu a magia dela. Com uma cruz em sua testa, o poder mágico dele aumentou muito, e a garota nos conta que existem algumas pessoas que nasceram com essa marca, e quando suas emoções aumentam até um certo limite, liberam o poder de uma raça de demônios. Dessa maneira, com sua magia ele a assusta e a manda embora, dizendo não gostar de bater em garotas. De repente, uma cabeça de pedra apareceu para atacar Finn, e usando o seu corpo, Dot o protegeu. Estando muito ferido e sem sua transformação, os dois estavam prestes a ser dizimados, até que uma espada gigante passa por eles e derrota o mago. Quem fez isso foi o garoto misterioso que havia chegado no subsolo, o visionário divino Rain, o melhor da casa Adler. Mesmo tendo um monstro para enfrentar, o garoto tentou atacar, e sem chance alguma viu o quão distante eram os níveis deles, onde acabou sendo pisado várias vezes por Rain, que descobrimos ser o irmão de Finn. Ele estava lá atrás do Inocente Zero e seus peões, até que andando à procura deles, deu de cara com Mesh comendo seu profiterole. Usando uma aranha especial, ele decidiu medir a quantidade de magia do protagonista, por suspeita dele ser um impostor, e o resultado foi 0. Com muita suspeita de alguém com 0 de magia ter parado um de seus ataques, Rain atacou Mesh, que facilmente estava o bloqueando. Ao ouvir o nome do protagonista, ele lembrou que o diretor já havia falado sobre ele, e pediu perdão por sua grosseria. Contudo, Mesh diz que não o perdoou, e para se desculpar, Rain deu a ele um lenço mágico que cura ferimentos. Além disso, o avisou dos perigos de enfrentar Abel e conseguir todas as moedas de ouro para si. Chegando onde o vilão estava, pela primeira vez Mesh conseguiria passar por uma porta sem quebrá-la.
mas se lembrando do que fizeram com Lemon, fez questão de destruí-la. Abel estava impressionado por achar que não existia outra pessoa na escola que conseguisse derrotar Hades, por causa de seu olho demoníaco. O vilão conta que pretende acabar com todos os fracos, os que não possuem magia e aqueles que os protegem. Se lembrando de seu pai adotivo que sempre o protegeu, o protagonista fica bolado e vários bonecos com ácido o atacam. Até que a garota de cabelo rosa aparece e observa a luta. Vendo o protagonista pegar a cabeça de um deles e, como se estivesse jogando boliche, faz um strike e assusta ela. Mesh pergunta sobre Lemon, mas Abel nem ao menos sabe quem ela é, e traz para a luta 3 daqueles fantoches grandes que facilmente são destruídos. De repente, o protagonista começa a se bater e se enforcar por causa da magia de fios do vilão, que decide desativá-la, achando que assim a luta seria muito injusta. Ao invés disso, com um boneco de fim, ele parte para cima de Mesh, que recebe todos os golpes com medo de seu amigo ser machucado. Pegando uma moeda de ouro de seu bolso, o protagonista a joga em direção a Abel, cortando todos os fios que controlavam Finn, e fazendo a moeda voltar para sua mão. Tentando controlar Mesh novamente, os dedos de Abel começam a quebrar. E com muita raiva por ele ter tocado em seus amigos, o protagonista deu uma joelhada nele. Contudo, seu corpo começou a se transformar em boneco. E tentando pegar a moeda de ouro, Abel acaba roubando um profiterole, e por isso leva um soco em seu queixo. Basicamente, aquilo foi uma resposta involuntária do corpo de Mesh em defender seu profiterole. Roubando o poder dos outros alunos, ele ativa sua magia evoluída e cria uma marionete gigante de 3 cabeças, que tem o poder de transformar qualquer pessoa em um raio de 100 metros em marionete, assim que seus fios ligam na pessoa, os quais são invisíveis aos olhos humanos. Entretanto, em poucos segundos, a marionete já estava destruída e os fios foram rompidos. A garota tinha visto tudo. Mesh fez uma pose esquisita, colocando seu sobretudo para cima. E no momento que os fios tocaram nele, o protagonista pegou todos e os quebrou. Com um soco, ele destrói o resto do gigante e com um golpe final vence a batalha. Abel se lembra de sua mãe, a qual era uma mulher muito boa e dizia para ele que tiveram sorte de nascerem privilegiados. Ela tratava as pessoas mais pobres e fracas sem nenhum preconceito. Porém, em certo dia em que estavam dando comida aos mais necessitados, um homem que queria toda a comida para si a apunhalou, matando ela mesmo após sua gentileza. Por causa dessa fatalidade, ele começou a acreditar que as pessoas de baixo status estavam assim por um motivo, e deveriam continuar desse modo. Mesh viu que o pensamento dele não mudaria tão fácil, mas ao saber que ele fez tudo isso por sua mãe, percebeu que ele não era tão ruim. Assim perguntou onde Lemon estava e Abel liberou todos que estavam presos em sua magia. Dessa forma, os amigos se reencontraram e comemoraram muito juntos. Até que Dot, todo amassado, também aparece para a comemoração. Sentindo falta de Lance, vemos que o garoto foi parado por Rain, o qual descobriu que na realidade ali estava Inocente Zero, se passando pelo mago da gravidade. O vilão contou que estava procurando algo na escola, e pediu a Abel que encontrasse mesmo que não tenha conseguido. Assim, não tendo mais utilidade para ele, estava lá para matá-lo. E antes que o Visionário Divino pudesse fazer algo, um dos bandidos que saiu da prisão apareceu para enfrentar Rain. A cena corta e vemos que o pai de Mesh e o policial estavam conversando sobre o garoto. E no local da batalha final, os 4 idiotas ainda estavam comemorando a vitória. Até que o protagonista para a comemoração para ir ao banheiro. E muito provavelmente ele estava todo esse tempo se segurando. De repente, o vilão aparece jogando os 3 para longe e Dot percebe o quão assustador ele é. Com sua magia, ele estava fazendo Abel se enforcar, até que Mesh aparece com uma bandeja cheia de profiteroles, e por uma mosca ter pousado em seu nariz, ele espirrou, jogando vários doces na cara do vilão e desfazendo a magia. Ao ver o protagonista, ele sentiu sua cabeça doer, se perguntando se ele era a pessoa que procurava.
E ignorando isso, ele volta a tentar matar Abel. E prestes a fazer, Abyss aparece e se sacrifica por ele, o qual pede desculpas para Mesh, pois agora não poderão comer profiteroles juntos. Preocupado com o mascarado, ele entrega o lenço mágico que havia recebido de Rain. Descobrimos que o golpe não foi fatal graças ao protagonista, que conseguiu jogar uma pedra no vilão e mudar a trajetória. Muito bravo, Mesh chuta uma pedra na direção dele, o qual consegue segurá-la com muita facilidade. O protagonista disse que levará Abyss ao hospital, e se ele tentar impedir, vai apanhar bastante. O vilão continuou mandando várias magias na direção deles, enquanto que com suas mãos, Mesh as impedia. Abel não estava entendendo o porquê dele estar fazendo aquilo, nem o motivo de Abyss ter usado seu corpo para protegê-lo. E então Mesh conta que o mascarado sempre esteve triste e sozinho, e quando ele disse que acharia utilidade para seus planos, o deu uma razão para viver e o alegrou. Desse modo, dizendo que já esteve em uma situação parecida, decidiu que iria salvá-lo para comer profiteroles juntos. E se lembrando de sua mãe, parece que Abel entendeu. Aumentando a quantidade de carbono de sua magia, o vilão começou a atingir Mesh, deixando Dot muito irritado por não poder ajudá-lo. Até que prestes a ser bastante atingido, a magia de Abel apareceu e o protegeu, porém foi facilmente despedaçado. No entanto, Mesh estava dentro da cabeça de um dos bonecos, e conseguiu atingir o vilão, destruindo sua primeira pele dura. Perguntando para o protagonista qual a sua magia, ele respondeu ser Power. E achando que ele não diria, Inocente Zero pegou um espelho especial, que reflete qualquer magia contra quem lançar. Mas com um chute, Mesh destruiu o espelho e acertou o vilão, fazendo todos os presentes descobrirem que Mesh nunca usou magia, e que todas as coisas absurdas que ele fez foram apenas com sua força física. Entendendo que ele era o motivo de sua dor de cabeça, o vilão descobriu que o garoto era a pessoa que estava procurando. Dessa maneira, revela que seu nome real é Cell War, e com um portal gigante vai embora feliz por ter achado o que procurava. Mesh queria levar Abyss ao hospital, mas Abel já havia o curado com um lenço mágico, e ao que parece ele mudou seu pensamento. E estava muito agradecido com Mesh. Questionando o protagonista sobre ele não possuir magia, falam sobre a provável expulsão dele, o deixando com muito medo. Contudo, todos prometeram que guardariam o segredo. Porém, um dos magos que tinha sido transformado em boneco ouviu tudo, e disse que entregaria todos eles para a direção, o que aparentemente não chocou Mesh, que começou a comer tranquilo um profiterole. A cena corta e vemos Cell em outra dimensão, se referindo a uma pessoa como pai, e dizendo que finalmente encontrou o que foi perdido. Bom pessoal, esse foi o resumo da primeira temporada de Mashle. Com o fim dela, eles já anunciaram que em janeiro de 2024 lançará a segunda, e com certeza eu trarei aqui para vocês. Se gostaram do vídeo, deixem um like e se inscrevam no canal, e espero que tudo esteja bem com vocês. Até a próxima!